Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Tem proposta oficial agora na mesa do Botafogo pelo Danilo, galera, e pode envolver Naves nessa negociação. O Facicani traz todos os detalhes para você. Tem informação também sobre o Maurício, será que ele vai mesmo embora do Palmeiras? Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Uma seleção caiu fora da Copa do Mundo e, obviamente, o futuro dos clubes passa muito pelo desempenho do Brasil no torneio do qual a seleção ficou pelo caminho, ainda mais agora com a retomada do Campeonato Brasileiro, o replanejamento dos clubes nesta nova janela de transferências no meio do ano, o mercado volta a ficar aquecido e, evidentemente, as notícias também. E o Palmeiras, claro, só tem uma delas, da qual interessa a você aí do outro lado, e por isso que eu peço o seu like. A resposta final sobre Danilo, volante do Botafogo. Se o jogador vai ou não vai ser jogador do Palmeiras. O último vídeo, aliás, um dos últimos que eu gravei pra vocês, justamente antes, dessa correria, dessa loucura de Copa do Mundo, eu falava sobre o acerto, o staff. Você viu aqui primeiro, com detalhes do staff do Danilo e com o Palmeiras, para depois da Copa do Mundo o jogador se transformar em mais uma nova investida, uma nova joia para o técnico Abel Ferreira na sequência de 2026. O problema é que, tudo bem, acordo este costurado lá no final do ano passado, em que no começo deste ano ganhou muito mais força, e que quase esse acordo se tornou real às vésperas aí da Copa do Mundo, dependia do Botafogo, não mais do staff. Uma coisa é Palmeiras, staff, empresários, Danilo, isso aí tudo certo. O Danilo, inclusive, como eu deixei bem claro para vocês, diferente do que foi noticiado, não fez a 13ª partida no Campeonato Brasileiro, parou na 12ª, naquele final de semana no jogo contra o Corinthians, porque ele apalavrou os empresários que queria jogar no Palmeiras, a não ser, claro, que chegasse uma proposta pesada da Europa. Então, o motivo dessa negociação estar com muito peso neste momento é porque o Danilo deixou bem claro que, independentemente do dinheiro que possa cobrir a proposta do Palmeiras aqui no Brasil, em território nacional, só joga no Palmeiras e ponto final. Então a história do Flamengo foi aquele chamado balão de ensaio, para tentar, evidentemente, negociar o Botafogo, o Danilo, com o Palmeiras por um valor muito mais alto e inflacionar a situação. Coisa que não aconteceu e descartado assim que a história começou a tentar ganhar um pouco de força, como expliquei para vocês. Então, Danilo e Palmeiras é o único objetivo. A questão toda agora é Botafogo, é o que faltava. Botafogo vive uma seríssima crise nesse exato momento. Crise porque o dono da SAF, John Textor, está completamente afastado das funções. Ainda canta de galo por aí, mas não tem nenhum poder de barganha, de caneta, de nada para tomar decisão. Botafogo tem o, entre aspas, clube social administrativo tentando manter o futebol junto com a SAF e ainda não se tem nenhuma jurisprudência definida de qual que vai ser o representante legal a partir de agora para tomar decisões oficiais pelo Botafogo. Ainda mais desse padrão. E, portanto, o Botafogo é uma nau sem nenhum tipo de governança, de GPS em mar aberto. E por isso também, claro, que essa negociação ainda não tomou uma rédea final. Por quê? Porque o Palmeiras fez a proposta ao Botafogo. Cerca de 20 milhões de euros e anotem aí o trunfo, mais o zagueiro Naves, que até poderia para mim ter chances nesse time atual. Porém, o Palmeiras o emprestou a Portugal, ele voltou um pouco mais valorizado, as propostas que o Palmeiras entendeu que poderiam chegar lá de Portugal não foram lá muito convincentes, e o Palmeiras tem essa carta na manga agora para colocar nessa negociação, porque o Botafogo já tentou contratar o Naves há alguns meses por empréstimo, o Palmeiras falou que só aceitaria em definitivo, o Botafogo, claro, não tinha grana, e portanto a história ficou em banho-maria. Agora retomada, porque justamente o Naves é uma somatória de cerca de 5 milhões de euros numa conta em que o Palmeiras coloca os 20 pelo Danilo, num total que seria de 25 milhões. Portanto, galera, mas 25 milhões, mas o Botafogo vai pedir mais grana. Com certeza não vai negociar, não vai aceitar na primeira, né? De primeira é difícil o Botafogo aceitar, porque vai cozinhar mais o galo pro Palmeiras oferecer mais grana. Pode ter certeza disso. Essa história já está lá no Rio de Janeiro. O que o Botafogo, com quem eu conversei agora há pouco, quer é tentar puxar mais dinheiro desses 20 milhões para bater o martelo e vender o Danilo. O Botafogo entende que nesse momento não tem como brigar e já foi informado pelos empresários que o mercado europeu
não trouxe, por enquanto, e muito difícil que venha, uma proposta na casa de 30 milhões de euros para balançar o Botafogo, ou então de algum clube que possa ser da chamada elite do futebol mundial. Por quê? Porque a Copa do Mundo do Danilo foi prejudicada pelo técnico Carlo Ancelotti, que não escalou como deveria na seleção. Danilo teve uma minutagem muito baixa na Copa do Mundo, jogou poucos minutos em segundos tempos em jogos em que o Brasil, infelizmente, foi muito mal e, portanto, se desvalorizou dentro do que o Botafogo esperava. Portanto, o Palmeiras é o único clube que está valorizando o Danilo dentro daquilo que o Botafogo hoje precisa receber. Então, o que agora vai acontecer? O Botafogo, claro, tentar voltar essa proposta numa chamada contraproposta ao Palmeiras. Contraproposta essa aqui, o Palmeiras, a depender, se precisar subir de 2 a 3 milhões de euros, pode subir para melhorar e ainda colocar o Naves e bater o martelo definitivamente com o Botafogo, como fez, por exemplo, no caso do John Arias, que havia concorrência no Fluminense, o Palmeiras subiu de forma significativa para tirá-lo da parada e, evidentemente, ter o jogador. Só que, tem um detalhe, Botafogo também precisa decidir nesses próximos dias quem que vai assumir essa gestão do futebol oficial para assinar o documento de venda, já que o John Textor está fora do negócio. Tem mais esse impasse, né, galera? Que bagunça esse Botafogo, hein? Por mais que o Palmeiras negocie aí com o Danilo, como o Fascano falou, ainda precisa ter uma pessoa autorizada aí pra seguir com a negociação, né? Já que o John Textor está afastado. É brincadeira, bagunça que está esse Botafogo, hein, galera? Portanto, Botafogo tem que juridicamente colocar essa história em pauta para que seja aprovada e aí sim essa negociação saia do papel. Então, a proposta está lá. Ela é boa, ela é significativa. Depende, repito, sempre do Botafogo. Mas é uma proposta que mexeu bastante nos bastidores da equipe alvinegro. Que agora depende, claro, o Palmeiras é uma devolutiva. Que, se for no caso, precisar aumentar um pouquinho mais o Palmeiras vai se esforçar, haja vista que o Danilo é o único pedido do técnico Abel Ferreira, é o grande alvo, é o target, é o jogador que o Palmeiras sabe que ao chegar vai acertar o meio campo. E um atleta que aí, na minha opinião, eu deixo aqui bem claro pra vocês, jogador que é um craque de bola pro padrão Brasil, que é um jogador que de fato, se chegar, é a cereja do bolo nesse meio campo e um atleta que pode definitivamente resgatar o nível de competição dessa equipe e também de versatilidade do técnico Abel Ferreira para voltar a fazer o Palmeiras se tornar uma equipe confiável no segundo semestre, a brigar por todos os títulos que o time, infelizmente, no ano passado deixou pelo caminho. Em especial, Campeonato Brasileiro e, claro, a Libertadores da América. Vamos falar aqui agora do... Galera, se o Palmeiras trazer mesmo o Danilo, vai ser uma máquina no time do Palmeiras. O Abel vai ter uma máquina na mão, porque resta é o Abel fazer esse time jogar. Porque não adianta ter um elenco bom também e não jogar nada, né, galera? Então o Palmeiras pode montar uma seleção. Vamos ver o que eles vão falar agora sobre o Danilo também, galera. Danilo, que vocês estão esperando de verdade, né? O que aconteceu? O Palmeiras foi com tudo pelo Danilo e oficializou aí a proposta, né? Tá saindo agora aí nos principais portais aí. Mas pra fechar pra vocês aqui rapidinho, o que acontece? Essa informação aí que tá rolando agora, o Palmeiras fez uma proposta de 120 milhões, cerca de 120 milhões de reais para contratar o Danilo. E não é só grana, tá? O Palmeiras ainda ofereceu também o zagueiro Naves. Vocês lembram do Naves, zagueirão que jogou aqui, estava em Portugal. Ele tá emprestado, né? Na verdade, ao Alverca de Portugal, onde ele jogou bastante. Então é dinheiro mais o jogador. É uma proposta robusta do Palmeiras, pensada para agradar o Botafogo. Fica dentro do que o Palmeiras estava esperando fazer inicialmente. E o Palmeiras, imaginando que o Botafogo ia pedir mais por causa do fator Copa do Mundo, da convocação Copa do Mundo, o Palmeiras insere um jogador, ao invés de pagar os 30, 35 ali que o Botafogo estava pensando, né? E esse cenário completo, qual que é? Essa proposta, ela já tá com o Botafogo há alguns dias. Já tá com eles. Mas não teve uma resposta ainda. O Botafogo tá analisando, tá avaliando o Danilo. É a única movimentação do Palmeiras no mercado, inclusive é isso que me preocupa também, porque, lógico, é um baita de um jogador, mas a gente precisa olhar pras laterais, né, cara? O Palmeiras tá, bem dizer, sem lateral. Tu olhou o Kelvin, tu viu o jogo do treino do Kelvin, tá complicado. Então, o Palmeiras precisava olhar pras laterais. E hoje, a prioridade total do Palmeiras é o Danilo. É o foco absoluto da diretoria aí. Não tem plano B. É o Danilo e ponto. E por que o Palmeiras é favorito nessa negociação? O Danilo cresceu aqui, né? Jogou um absurdo, tem três temporadas basicamente, em 2020, né, 2 a 3 temporadas, e ele ganhou muitos títulos aqui no Palmeiras, e essa identificação aí pesa muito numa negociação, porque você tem também o Flamengo, e ele não tem nenhuma proposta ainda grande da Europa, mesmo que ele ainda sonhe com a Europa, se for pra ficar no Brasil, o coração dele pende pro Palmeiras, né, pende agora pro Palmeiras, mesmo ele estando no Botafogo, e essa é a vantagem que o Palmeiras tem. Então hoje o Palmeiras fez a parte dele, colocou 120 milhões no Danilo, né, na mesa, mostrou que quer muito jogador, colocou mais um aí agora em negociação
negociação também, que é o Naves, né? Em termos da troca. E agora depende do Botafogo aceitar, cara. O Botafogo, logicamente, esperava faturar mais aí, uns 40 milhões de euros, né? Por causa da Copa, mas a Copa discreta do Danilo, ela derrubou essa expectativa do Botafogo. E agora eles vão ter que ser realistas com o contexto. Você não vai chegar pagando, sendo que o cara nem jogou, né? Eles vão ter que ser realistas, vão ter que aceitar, né? Porque não vai chegar uma proposta, como eu falei, não vai chegar essa proposta de 40 milhões de euros aí. Nenhum time da Europa fez essa proposta, porque o Danilo foi muito pouco utilizado pelo Carlos Ancelotti na seleção brasileira. Então o Palmeiras tem que ir com tudo mesmo, e o Abel vai comemorar muito a chegada do Danilo, né, galera? É uma coisa precificada errado. O Danilo estaria precificado errado. E se o Botafogo topar, né? Nesse caso, o filho pródigo voltará para casa aí para reforçar o meio-campo do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Vale sempre lembrar para vocês, né? Seria uma contratação, a contratação do ano, digo eu, e seria, vamos lá, né? John Arias, Vitor Roque, mais o Danilo, seria mais uma contratação aí em nível europeu. E pega o que esse time ficaria chato, hein, meu irmão? Ó, você teria Marlon Freitas, Andreas Pereira e Danilo. Olha que, qual que você fala? Ó, sinto muito, mas você não vai jogar desses três. Você imagina você falar pra um desses três. E ainda você tem Paulinho voltando, você tem o Vitor Roque 100%, você tem o Flaco que não deve ser vendido. E esse time vai ficar nojento no bom sentido, né, cara? Eu acho que finalmente, pelo menos no papel, vai ser o melhor elenco do Brasil, né? A gente já meio que discute, né? Se vê o Danilo ainda, mas pelo menos no papel, né? Não significa ter futebol, outra conversa. Mas assim, até pra complementar, até o vídeo anterior que a gente falou sobre transfer ban do Botafogo, porque depois que a gente soltou, a FIFA suspendeu 3 transfer ban do Botafogo. Você fala, então acabou, agora tá tranquilo. Não, eles ainda tem mais 2. Só que é o seguinte, né? A FIFA suspendeu esses transfer ban aí, porque o Botafogo tá entrando na questão de já, né, em processo de recuperação judicial, então isso tem a ver, a FIFA suspendendo isso, entendendo que o clube tá em recuperação judicial. Como eu falei, que bagunça está o Botafogo, galera. E com certeza o Danilo destaca a cabeça, né? De jogar em outro clube, pode ter certeza. Porque a mesma coisa que você entrar numa empresa, né? Que você não vai ter certeza de que vai receber. Você vai querer ficar naquela empresa? Se aparecer proposta de outra empresa melhor, você vai querer sair, né? É o mesmo caso do Danilo. Vem pro Palmeiras, recebe tudo em dia. O Palmeiras é um time bem estruturado, paga em dia, paga muito bem. Então, com certeza, o Danilo vai querer vir pro Palmeiras, porque não vai, como eu falei, só se um tubarão europeu venha pra cima dele, né, galera? Então, ao que tudo indica, deve cair os outros transfer bans também, e aí pra poder realmente, se trocar, né, se o Naves formar moeda de troca e tiver transfer ban, não faz sentido pra ele, que não tem como eles registrar o jogador, mas, pelo que tudo indica aí, eles devem ter esse transfer ban tirado aí eles conseguem registrar o Naves sem o menor problema também. Então, assim, até aqui tá tudo caminhando muito, até as tretas do Botafogo estão se resolvendo pra que o Danilo possa vir pro Palmeiras, né, acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas eu, né, particularmente sou confiante, vamos ver, né, aqui. Olha, se eu fosse arriscar, cara, eu arriscaria que o Botafogo vai rejeitar, pro Palmeiras subir a proposta e manter o Naves ainda, porque é difícil um time aceitar de primeira, né, eu acho bem complexo na negociação e complicado, né, o time aceitar a primeira proposta logo de cara, lembrando da situação do Botafogo que você bem citou, eu acho, inclusive, cara, que seria a primeira vez que eu não reclamaria de jogar com 3 volantes. Cara, muita qualidade, né? Inclusive pode ser, a gente viu o Danilo ali no Botafogo sendo quase um 10, né? Participando muito ali com o Montoro e tal, fazendo muito gol, tava entre os artilheiros do brasileiro aí, então dá pra jogar os 3 de boa, assim, e segurar um pouquinho o Andrés também, né? Pro Andrés não ter que ficar fazendo 2, 3 funções no jogo, e deixa o Danilo solto ali, joga demais, né, cara? Pelo amor de Deus, esse moleque aí de volta. Eu lembro que no Palmeiras ele não fez tantos gols, mas eu lembro que ele teve uma fase artilheira ali, de fazer gol em clássico e tudo mais também, então o moleque é muito bom, velho. Ele é absurdo, motorzinho, enfim. Boa. Hernan, quer complementar? Obviamente vamos falar de Palmeiras. Eu queria trazer uma informação sobre o Maurício do Palmeiras, que brilhou com a camisa da seleção paraguaia. Para mim fez um grande mundial e saiu muito valorizado. Antes do início da Copa do Mundo, na preparação da Copa do Mundo, saiu informação de que a Roma da Itália estaria interessada no Maurício. Conversei ontem com uma pessoa que trabalha no dia a dia com o Maurício e que está muito colado, e que essa pessoa está muito no dia a dia, decide o futuro junto com os representantes, junto com os familiares do Maurício. E essa fonte me disse o seguinte: não tem proposta da Roma, não tem papel oficial, nada em cima da mesa do Palmeiras, e que a situação do Maurício é uma situação muito parecida com os jogadores que estão disputando a Copa do Mundo. Descanso, o Palmeiras deu 10 dias ali pro Maurício, descanso, e a partir da semana que vem, na retomada ou na semana da retomada, aí sim vai começar a trabalhar esses interesses, para ver se essas conversas e essas sondagens viram propostas, mas que hoje não há proposta da Roma oficializado nada em relação ao Maurício, mas
me disseram que a participação do Maurício na Copa do Mundo o valorizou demais. Então, assim, é aquela coisa, vira e mexe, pega o telefone, esse jogador brasileiro no Palmeiras e tal, enfim, é mais uma questão para o Palmeiras resolver nessa janela com seus jogadores que vão se valorizando. É, galera, Palmeiras, o mercado está esquentando aí com esse final de Copa do Mundo. Logo, logo termina a Copa e o mercado vai esquentar cada vez mais. O Palmeiras já está se movimentando no mercado, mas a prioridade do Palmeiras e uma das únicas contratações do Palmeiras é apenas o Danilo, porque o Palmeiras trazendo o Danilo, acho que está bem servido. É só a lateral direita mesmo do Palmeiras que é complicado. Esperamos que o Giai consiga fazer uma boa temporada, porque esse tal de Kelvin é muito ruim de bola, hein? E o Palmeiras, como o Facicani falou ali, Palmeiras oficializou a proposta oficial pelo Danilo, galera, 120 milhões de reais aí, e pode envolver o Naves. O que vocês acharam dessa notícia? Palmeiras deve sim envolver o Naves na negociação? É claro que se o Botafogo aceitasse só os 120 milhões seria ideal, né? Porque para mim o Naves é um bom jogador, mas o Palmeiras está também, né, cheio de ótimos zagueiros, né? Gustavo Gomes, com chegada do Barbosa aí, e mais o Murilo, dificilmente o Naves, acho que seria a quarta opção na zaga do Palmeiras e a quinta, né? Porque também tem o Bruno Fux, que joga muita bola. Pra mim é uma boa jogada do Palmeiras, né pessoal? Pra mim é um negócio interessante o Palmeiras envolver aí o Naves nessa negociação do Danilo, mas como o Facinca falou ali, o Botafogo vai querer mais grana mesmo pelo jogador, com certeza vão querer chegar aí perto dos 30, 32 milhões de euros, agora 35 até 40 milhões de euros, eu acho muita grana pelo Danilo, que é um ótimo jogador, isso é indiscutível. O Palmeiras não pode perder de trazer o Danilo, mas vamos aguardar, porque essa novela vai ter muitos capítulos ainda, mas a proposta está na mesa do Botafogo. Agora vamos aguardar aí, pessoal, as próximas horas, os próximos dias, para o torcedor do Palmeiras comemorar a chegada do Danilo, porque, com todo respeito, o Newcastle, galera, não é um grande time da Europa, né? É um time lá da terceira ou quarta prateleira lá do futebol europeu da Inglaterra, né, galera? Não sei se o Newcastle não é pior do que o Fulham, que jogava aí o nosso grande Andrés Pereira, né? Não sei se não é pior do que o Fulham, né, galera? Newcastle é um time muito fraco, com todo respeito, mas o Newcastle é tipo assim o Curitiba no futebol brasileiro, né? Com todo respeito ao Curitiba. É um time que não briga por grandes coisas, né? Então o Danilo, se for pra jogar no Newcastle, galera, melhor jogar no Palmeiras, vem ser feliz no Palmeiras, vem ganhar título aqui no Palmeiras, que é mais vantagem pra você, porque lá no Botafogo com certeza você não vai ficar, Danilo. Porque, como eu falei no começo do vídeo, quando você tá numa empresa que não paga, você vai querer ficar naquela empresa. Se aparecer uma empresa que pague certinho, você vai querer sair daquela pra entrar na outra, né? Então é a mesma coisa do Danilo, nem tem certeza se vai receber os seus salários em dia, porque o Botafogo está uma bagunça, afastamento do Textor, Transferban, atrás de Transferban. Então o Botafogo já entrou com recuperação judicial, a FIFA está em cima do Botafogo, então com certeza o Danilo não vai querer deixar de receber os seus vencimentos, que o Palmeiras paga certinho, paga bem, paga em dia, né? Isso a gente pode, vamos dizer, se gabar do Palmeiras, mas é verdade, galera, sem clubismo algum, o Palmeiras e o Flamengo hoje são os times que pagam bem e pagam bem certinho no futebol brasileiro, né? São corretos em seus pagamentos, então qualquer jogador gostaria de jogar uma dessas equipes. O Flamengo só faz isso para inflacionar o negócio, porque o Danilo já deixou bem claro que não vai jogar no Flamengo, né, galera? Então, para mim, seria um ótimo negócio o Palmeiras aí, 120 milhões de reais e mais o Naves. Agora, já falando sobre o Maurício, o Hernando deixou bem claro que não tem nenhuma proposta oficial pelo Maurício, hein? A Roma aí, que teve especulações que estava interessado no jogador, como o Hernan falou, nenhuma proposta, mas tem o Atalanta, né, que vários portais soltaram que o Atalanta está muito interessado no Maurício, ofereceu 18 milhões de euros aí, então o mercado está cada vez se aquecendo mais, e após a Copa pode ter certeza que o mercado vai ficar mais quente. É isso aí, galerinha palmeirense, aguardamos a chegada do Danilo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!